Bom, continuando nossos estudos, agora a gente vai conhecer o conceito de substância, ok? O que é uma substância? Uma substância é um material, tá? É um material com composição definida e propriedades físico-químicas características e constantes. Características e constantes. Cada substância tem uma fórmula. E essa fórmula vai indicar para mim quais são os elementos que constituem, essa fórmula indica para mim, os elementos que constituem a substância. Quando eu falo da água, por exemplo, a substância água, eu estou falando de uma fórmula que vocês já conhecem, a fórmula H2O. A água que tem fórmula H2O significa que na sua constituição, a substância água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio para cada 1 átomo de oxigênio. Note que o 2 aqui, ó, é o nosso índice. 2 é o nosso índice. O índice indica para mim a quantidade de átomos ou íons daquele elemento. Ok? Então, quando o índice é 1, ele está omitido, ele está ocultado por regra, por definição. Então, por exemplo, na fórmula da água, como a sua fórmula é H2O, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio e vou ter também, ó, 1 átomo de oxigênio, já que o índice 1 aqui não aparece, ele está escondidinho aqui embaixo. Esse índice 1 ele vai ser sempre omitido, tá? Independente da substância que eu estiver falando. Beleza? Então, qual que é a composição da água? Ela é bem definida. A composição da água é bem definida. São 2 átomos de hidrogênio para cada 1 átomo de oxigênio. E o que são essas propriedades físico-químicas, características e constantes? São propriedades que permitem caracterizar essa determinada substância. Algumas dessas propriedades são propriedades que a gente chama de propriedades específicas. Essas propriedades específicas são propriedades que caracterizam uma determinada substância. Quando eu falo, por exemplo, na substância água, quais são essas propriedades específicas da água? No caso da água, por exemplo, a água pura, né? Estou falando de água pura. A sua temperatura de fusão é uma propriedade específica. A temperatura de fusão, que é a temperatura que a água sai do estado sólido e vai para o estado líquido, é de 0 graus Celsius ao nível do mar. A temperatura de ebulição é uma outra propriedade específica também. Ela diz a temperatura que a água sofre ebulição. É a temperatura que a água sob aquecimento sai do estado líquido e vai para o estado de vapor. Ao nível do mar, essa temperatura é de 100 graus Celsius. Uma outra propriedade específica que caracteriza a substância água é a densidade. A densidade da água é de 1 grama para cada centímetro cúbico. Então, essas são propriedades específicas que caracterizam a substância água. E essas propriedades têm que serem constantes para caracterizarem a substância, tá bom?
Bom, quando a gente olha para as fórmulas, a gente vai conseguir saber a constituição dessa substância. Então, quando, por exemplo, ó, eu olho para o sal de cozinha, ele tem uma fórmula. Qual que é a fórmula do sal de cozinha? NaCl. O que significa a fórmula do sal de cozinha? Significa que eu tenho, em cada unidade ou em cada fórmula do sal, eu tenho um cátion sódio e eu tenho um ânion cloreto. Tudo bem? Então, ó, as substâncias são representadas como repetição, tá? As substâncias, então, serão repetição de unidades estruturais. Quais são as unidades estruturais que constituem uma substância? Podem ser moléculas, como por exemplo o caso da água, e podem ser também conjunto de partículas ou íons, tá? Partículas com cargas. No caso do cloreto de sódio, por exemplo, ela é formada pela repetição de íons, que são, no caso, o cátion sódio e o ânion cloreto. Tá? Então, de novo, as substâncias serão formadas como uma repetição de unidades estruturais. E essas unidades estruturais podem ser moléculas ou íons.